Você já chegou em um ponto da sua vida que você pensa em sair? Tipo, sair de tudo, fazer algo maluco que ninguém nunca faria? Aquela vontade de largar tudo pra trás e pular de cabeça em uma jornada insana por algum lugar. Aquela vontade que nos seus momentos mais baixos prevalece com força, só para ser jogada fora por todos à sua volta e até mesmo seu próprio subconsciente. Tipo assim, é algo impossível, você nunca vai fazer. Quando você se vê em uma posição de solidão, uma posição de tristeza, que você está preso em um lugar e que a vida de todos está caminhando, menos a sua, seja por um motivo ou outro, porque talvez o seu medo de errar é maior do que tudo, porque sempre que você começa a querer fazer, o medo da rejeição te acorrenta o lugar e você começa a se introverter, se compactar em um mundo que não quer saber se você é diferente. Um mundo que, quando você fala sobre o seu sonho grande, não passa de um barulho de uma pessoa ingênua, que logo logo vai desistir. Mas acontece que tem um sentimento que pode colocar tudo isso à prova e te motivar a ir patamares que nem mesmo você pensava, mesmo querendo muito. O sentimento de provar que todos eles estão errados, que você vai quebrar esse molde, o medo que te prende e mostrar para todos que não acreditaram em você que é possível, que você vai fazer, que você já fez. Algo insano como ir ao fim do mundo e voltar. E no final de tudo, apontar o dedo na cara de todo mundo que te esnobou e falar, na sua cara, eu fiz. O simples poder de querer provar todo mundo o contrário. Eu entendo muito disso. Eu já tô virando até um canal motivacional. Não é possível. Enfim. Sorai Yorimoto Ibasho. Oi, Place Further Than the Universe. É aquele tipo de anime que é uma experiência. É aquele tipo de história que, de início, parece simples, mas que aponta lá pro seu emocional e te chacoalha que nem o caramba até você ficar esperto. Yorimoi é uma história bem curiosa. Geralmente a cada temporada de lançamentos de animes que passa, sempre tem um anime que ninguém dava muita bola, mas que os poucos que decidem assistir falam extremamente bem. Em 2018, Yorimoi foi uma dessas histórias. Você nunca via ninguém falando dela em conversas normais, mas sempre que alguém mencionava um anime bom, essa história estava no meio. Yorimoi é uma história simples, mas bem carregada de emoção e cuidado. Seguimos a história inicialmente da Kimari. Kimari é aquele tipo de pessoa que tem uma vida bem estável, que tudo corre o curso do tempo normalmente, sem nenhum evento substancial. Só que ela tem algo a desejar. Eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram ou estão passando por isso. Aquele sentimento de querer fazer algo diferente, algo memorável, algo que vai te fazer olhar para trás no futuro e chorar de tão bom que foi aquele momento que você passou, algo que vai te fazer sair daquela rotina que você vem seguindo formuladamente há muito tempo. Só que você mesmo pode me falar que fazer algo assim é meio difícil, tipo, bem difícil. Senão todo mundo faria, né? Mas Kimari é aquele tipo de pessoa que, mesmo sem experiência, conhecimento ou habilidade, ela tá disposta a tentar criar essa memória de sua adolescência, enquanto ainda tá no ensino médio, antes da introdução na sociedade propriamente. Só que ela ainda não sabe o que ela pode fazer necessariamente. É aí que ela conhece uma menina que muitos na escola zoam, Nankyaku, ou a Antártica. Essa menina recebeu esse apelido porque ela sempre diz que vai pra Antártica de uma forma ou de outra. Só que, mano, elas estão no ensino médio, isso é bem fora de mão, né? Tipo assim, nessa idade tu nem consegue amarrar o cadastro ainda, imagina ir pra Antártica. Só que Shirase é uma das pessoas mais teimosas que existe. Pessoas a zoando, falando que ela nunca vai conseguir, só vai dar mais lenha na fogueira. Porque ela vai e vai mostrar pra cara de todo mundo que ela conseguiu. Porque ela tem um grande motivo de querer ir para aquele lugar. Um lugar que para ela tem uma conexão mais profunda do que um simples objetivo. Kimari é uma das poucas que acredita na convicção de Shirase e todo o seu trabalho que ela fez até agora. Elas saem em uma batalha para encontrar formas que duas garotas do ensino médio no meio do Japão poderiam utilizar para ir pro fim do mundo, a Antártica. Felizmente, o alvo que elas procuravam existe. Uma jornada civil em um icebreaker para a estação japonesa no continente congelado. E com essa situação, elas não vão deixar essa pequena oportunidade passar, mesmo que essa expedição talvez nem aconteça, muito menos com elas. E ao longo dessa potencial oportunidade, elas vão conhecer duas almas que não têm a mesma motivação e objetivos, mas que estão dispostas a viver tal experiência junto com elas. Hinata, a menina que trabalhava com a Kimari, E também Yuzu, uma menina que já era bem famosa, mesmo que mais nova do que as outras três. E ela vai ser a chave para essas 4 meninas conquistarem esses seus sonhos. Um grupo de 4 meninas que de coração acreditavam que era possível. Algo que todo mundo acredita ser impossível.
Essa não é uma história com as coisas mais mirabolantes do mundo. Não é a coisa mais incrível que existe. Mas com certeza é uma história que te leva até os confins do universo e te puxa para ver tudo que a vida te espera, te mostrando cada passo dessa aventura, dessas 4 garotas que antes dessa bagunça toda mal se conheciam. Não é uma história que existe apenas por menininhas de anime fazendo coisas de menininhas de anime. Cada uma das garotas que embarcamos nessa viagem junto tem uma experiência de vida e uma forma diferente de digerir e lidar com a simples palavra que é amizade. E o que ela exatamente significa. São situações realmente muito bem feitas e cuidadosamente trabalhadas, principalmente para quem já passou por coisa parecida antes. Cada uma delas tem uma situação real e difícil de lidar para mostrar. Cada uma dessas situações vão ser recebidas de formas diferentes dependendo do tipo de pessoa que você seja. Talvez você é do tipo que vai sentir bem profundamente a situação da Meguchan com a Kimari. Ou talvez do tipo que vai sentir mais com a da Hinata com a sua antiga escola. Ou também das outras situações que aparecem e ficam evidentes na vida delas nessa jornada. Eu não diria que tem uma situação para todo mundo se identificar, mas para aqueles que essas situações se aplicam, vai acertar bem fundo. E talvez até te faça soar pelos olhos e também aprender uma coisinha ou duas com elas. We all we're gonna live tonight. Like there's no tomorrow, 'cause we're the afterlife. Yogemoi é simplesmente lindo. Sua premissa é pura, seu contar de história é amigável, seu enredo é interessante, sua animação, apesar de cotoca em alguns momentos, também é linda e tem um estilo bem único e bacana. É tudo bem bonito mesmo. Yogemoi é uma história que talvez você não conheça, uma história que nunca vai ser insanamente famosa a ponto de praticamente todo mundo ter visto, principalmente tantos anos depois do seu lançamento, mas com certeza é uma experiência nada mais do que sensacional. Se você se identificar com as coisas que acontecem, vai ser mais do que uma história normal, vai ser algo que te marca por muito tempo. Mas mesmo assim, se você for uma pessoa que não ressona muito com a história, vai ser algo que vai te provocar um sentimento tão bacana que é difícil experienciar algo igual em outros lugares. E talvez te motive a fazer algo legal enquanto você pode. Yogemoi é realmente uma obra que te leva para um lugar além do céu, um lugar depois do universo. Um lugar com pinguins e Nankyoku.